Olá, turma! Hoje daremos continuidade à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. O objetivo de aprendizagem de nossa aula de hoje é calcular momento de uma força em relação a um ponto. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa oitava aula. Nesta aula 8, nós estaremos discutindo o momento de uma força em relação a um ponto. Para isso, nós vamos estar resolvendo um problema do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. O problema, ele diz o seguinte: uma placa retangular é suportada pelos suportes A e B e por um fio CD. Sabendo que a tração no fio é 200 newtons, determine o momento em relação ao ponto A da força exercida pelo fio no ponto C. Bom, turma, a questão fala que a intensidade da tração nesse fio é 200 newtons. E a questão pede para calcularmos o momento gerado por esta força em relação ao ponto A. Sabemos da aula passada que o momento em relação a um ponto é definido como produto vetorial entre o vetor posição e a nossa força. Sabe-se o seguinte: para este problema, para esta questão, nós desejamos calcular o momento em relação ao ponto A. Então, a primeira pergunta que nós fazemos quando formos resolver problemas de momento em relação a um ponto é o seguinte: em relação a que ponto nós queremos calcular o momento? A segunda pergunta é: qual a força que vai estar gerando este momento? Então, de acordo com essa nossa questão, nós queremos calcular o momento em relação ao ponto A. Então, essa é a primeira identificação que nós devemos fazer, o ponto no qual nós queremos calcular o momento. Em seguida, nós temos que identificar qual a força que vai gerar este momento. Essa questão deixa bem claro que a força que gera este momento é a força no cabo CD, ou seja, a tração CD. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula para o momento em relação ao ponto A? Sabemos que o momento em relação a um ponto é o produto vetorial entre o vetor posição e a nossa força. Vamos aqui repetir o vetor posição, pois é a última coisa que nós vamos identificar aqui na nossa fórmula. Sabe-se que a força que vai gerar este momento em relação ao ponto A é a força nesse cabo, que nós podemos simplesmente chamar de tração T de CD. Por que CD, professor? Porque esta força ela está aplicada no ponto C e está direcionada ao ponto D. Atenção, turma, é extremamente importante que você identifique o ponto no qual você quer calcular o momento e o ponto de aplicação da sua força, pois através deles nós teremos condições necessárias e suficientes para expressar o vetor posição. O vetor posição, ele sempre vai do ponto no qual nós queremos calcular o momento até o ponto de aplicação da nossa força. Nesse caso, o vetor posição é um vetor R de AC. Tá ok, turma? Então temos aqui, ó, a expressão que nós queremos determinar momento em relação ao ponto A, nada mais é que o produto vetorial do vetor posição R de AC com a nossa força T de CD. Mais uma vez, muito cuidado quando for encontrar o vetor posição. Lembre-se que o vetor posição, ele sempre vai do ponto no qual nós queremos calcular o momento, nesse caso aqui o ponto A, até o ponto de aplicação da sua força. Força essa que está gerando torque, que está gerando o momento. Logo, o vetor posição, ele vai do ponto A até o ponto C. Muito bem, uma vez que nós já ajustamos a nossa fórmula para o nosso problema, o que é que nós vamos fazer agora? Perceba o seguinte, que a força, graficamente falando, é essa daqui, a tração T de CD, que está aplicado no ponto C e está direcionado, apontando aqui para o ponto D. Enquanto que o vetor posição, como
já foi falado anteriormente, ele sempre vai do ponto no qual nós queremos calcular o momento, nesse caso aqui o ponto A, até o ponto de aplicação da nossa força. Então está aqui o nosso vetor posição. Perceba que nesse problema ele não expressa o sistema de referência. Lembre-se que o sistema de referência ele é arbitrário. Então você pode escolher a origem do sistema de referência no ponto que você desejar. O importante é, uma vez escolhido o sistema de referência, é preferível escolher um ponto que facilita a resolução do seu problema. Então vamos aqui considerar que este ponto aqui será a origem do nosso sistema de referência. E vamos considerar que esse daqui seria o eixo X. Lembre-se que é arbitrário, você quem adota. Uma vez que você amarrar quem é o eixo X, o próximo no sentido anti-horário deve ser necessariamente o eixo Y. E o próximo no sentido anti-horário deve ser o eixo Z. Então, para essa questão, nós vamos estar adotando esse sistema de referência que tem este ponto aqui como origem, e aqui nós temos o eixo XYZ, que são mutuamente perpendiculares entre si. Bom, então vamos dar continuidade à resolução do nosso problema. Então, neste problema, nós queremos determinar o momento em relação ao ponto A. Para isso, nós necessitamos encontrar o vetor posição R de AC e a atração T de CD. Uma vez encontrado essas duas quantidades, basta realizar o produto vetorial entre eles para nós encontrarmos o momento em relação ao ponto O. Lembrando que o resultado de um produto vetorial é sempre um vetor. Vetor esse perpendicular aos dois simultaneamente, aos dois que o formam. Então, nesse caso, o momento em relação a um ponto, ele tem algumas características importantes. Ou seja, ele é um vetor, já que é o resultado de um produto vetorial. E outra coisa, ele é mutuamente perpendicular tanto ao vetor posição quanto à nossa tração T de CD, que é a nossa força. Bom, turma, então vamos calcular o vetor R de AC, ou seja, o vetor posição. Para calcular o vetor posição, é bem simples. Basta que você construa, a partir das coordenadas do ponto A e do ponto C, você construa um vetor. Logo, o vetor posição R de AC nada mais é que o vetor que nós vamos construir, que vai do ponto A até o ponto C. E para construir este vetor AC, basta encontrarmos as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto C. Para isso, nós vamos olhar a nossa figura. De acordo com esta nossa figura, o ponto A ele encontra-se exatamente sobre o eixo Z. Logo, a coordenada x e y do ponto A valem zero. Não esqueçam disso. Sempre que um ponto está sobre um dos eixos, ele só terá coordenada naquele eixo. As outras serão zero. Então, a coordenada x e y do ponto A valem zero, enquanto que a coordenada z nada mais é que a distância do ponto A até a origem do eixo Z. E essa distância aqui representa a soma de 240 milímetros com 80 milímetros. E a soma aqui vai dar igual a 320 milímetros. Atenção, como nós estaremos trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades, onde a força ela é medida em newtons, então nós precisamos aqui transformar estas unidades de comprimento para unidades do sistema internacional, isto é, metros. Logo, a distância do ponto A até a origem do eixo Z deu igual a 320 milímetros, que transformando para metro, basta nós dividirmos por 1000. Isso vai ser igual a 0,32. Então, 0,32 metro é a coordenada Z do ponto A. Vamos agora para o ponto C. Perceba que o ponto C encontra-se entre o eixo X e o eixo Z. Nós podemos dizer que o ponto C está exatamente no plano formado pelo eixo X e pelo eixo Z. Atenção, turma, sempre que um ponto está em um plano,
ele só tem coordenadas em relação aos dois eixos que formam esse plano. O outro eixo, a coordenada necessariamente vai ser igual a zero. Nesse caso aqui, para nós encontrarmos a coordenada x do ponto C, uma técnica simples seria o seguinte: pega o ponto C e projeta ele sobre o eixo x. Logo, a distância da projeção do ponto C sobre o eixo x até a origem do eixo x é igual a 300 milímetros, que transformando para metro, isso vai dar igual a 0,3 metros. Então, 0,3 metros é a coordenada x do ponto C. A coordenada y, perceba que como y é meio que a altura, logo o ponto C ele está nessa base, nesse plano XZ. Logo, a coordenada y é igual a zero. O ponto C não tem altura alguma. Enquanto que a coordenada z, você pode utilizar o mesmo artifício que nós utilizamos antes. Projeta o ponto C sobre o eixo z, e aí você mede a distância da projeção do ponto C até a origem do eixo z. Essa distância aqui é a soma de 80 milímetros mais 240 milímetros mais 80 milímetros. Nós vimos que 240 mais 80 é igual a 320 milímetros. Mais 80 milímetros, isso vai dar 400 milímetros, que transformando para uma unidade do sistema internacional, isto é, transformando para metro, basta dividir por 1000, e isso vai dar igual a 0,4 metros. Então temos aqui as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto C. Logo, professor, quem será o nosso vetor AC? O vetor AC, para encontrar ele, basta subtrair as coordenadas do último menos as coordenadas do primeiro. Então você vai subtrair aqui a coordenada x de C menos a coordenada x de A. 0,3 menos 0, isso é igual a 0,3 na direção I. Agora vamos subtrair a coordenada y de C menos a coordenada y de A. 0 menos 0 é igual a 0j. Enquanto que a coordenada z de C menos a coordenada z de A é igual a 0,4 menos 0,32. Isso vai dar igual a mais 0,08 na direção K. Logo, nós concluímos que o vetor R de AC é igual ao próprio vetor AC, que por sua vez dá igual a 0,3 na direção I, mais 0,08 na direção K. Vamos chamar essa equação de equação 2. Então perceba, nós acabamos de determinar o vetor posição R de AC. E agora, professor, agora nós vamos determinar quanto vale a tração T de CD. Bom, então vamos agora calcular a tração T de CD. Para isso, basta nós decompormos essa tração. E aí nós precisamos lembrar de como faremos para decompor um vetor em 3 dimensões. Para isso, basta pegarmos o módulo desse vetor e multiplicarmos pelo vetor unitário na direção da própria força. Nesse caso aqui, pego o módulo T de CD e multiplico pelo vetor unitário em 3 dimensões, que é o lambda, só que este lambda tem que estar na mesma direção da força de tração. Como a força de tração está na direção CD, esse vetor unitário lambda também tem que estar na mesma direção lambda de CD. Bom, mas quem é este vetor unitário? Sabe-se o seguinte, a tração T de CD, o vetor T de CD, nada mais é que a intensidade da tração. Aí você pergunta, professor, quanto vale o módulo, a intensidade dessa tração? Para isso, vamos analisar a questão. A questão, ela dá o valor da intensidade da tração. A intensidade T de CD é igual a 200 newtons. Então, vamos substituir aqui que a intensidade T de CD foi dado no problema e vale 200 newtons. Enquanto que esse vetor unitário lambda de CD,
Para construirmos ele, basta nós construirmos um vetor a partir das coordenadas do ponto C e do ponto D. Em seguida, uma vez construído esse vetor, nós vamos dividir pelo seu próprio módulo. Isso nada mais é que a definição do vetor unitário. É um vetor dividido pelo seu próprio módulo. Ora, mas para construirmos o vetor CD, nós precisamos das coordenadas do ponto C e das coordenadas do ponto D. Voltando lá na figura, vamos encontrar quanto vale as coordenadas do ponto C. Mas, professor, nós já encontramos no item anterior. As coordenadas do ponto C são 0,3, 0 e 0,4. Então, coordenadas do ponto C, 0,3, 0 e 0,4. Basta agora nós determinarmos, encontrarmos as coordenadas do ponto D. Então, para o ponto D, nós temos bem aqui, ó, o ponto D, especificamente falando entre o eixo Y com o eixo Z. Então, nós podemos dizer que o ponto D está no plano formado pelo eixo Y e pelo eixo Z. Então, qual que é a coordenada que será igual a 0? A coordenada x. Logo, a coordenada x do ponto D vale 0. Enquanto que a coordenada y nada mais é que esta altura aqui, que é igual a 240 milímetros. Então, vamos representar aqui, ó. Para o ponto D, a coordenada x vale 0. A coordenada y é 240 milímetros, que transformando para metro, isso vai dar igual a 0,24 metros. Basta dividir por 1000. Enquanto que a coordenada z é essa distância que vai do ponto D até a origem do eixo Z, ou seja, 80 milímetros, que transformando para metros, dividindo por 1000, isso vai dar igual a 0,08 metros. Então, temos aqui as coordenadas do ponto C e as coordenadas do ponto D. Para construir o vetor CD, basta subtrairmos as coordenadas do último menos as coordenadas do primeiro, ou seja, D menos C. Então vamos lá. Coordenada x do ponto D menos a coordenada x do ponto C. Então isso vai dar 0 menos 0,3. Isso é igual a menos 0,3 na direção y. Agora nós vamos fazer a coordenada y do ponto D menos y do ponto C. Então isso vai dar 0,24 menos 0, que é igual a mais 0,24 na direção J. E por fim, a coordenada z do ponto D menos a coordenada z do ponto C, ou seja, 0,08 menos 0,4. Isso será igual a menos 0,32 na direção K. Muito bem. Então, temos aqui o vetor CD. Ora, professor, nós precisamos, além do vetor CD, calcular também o módulo de CD. Então, para isso, ó, calcular o módulo de um vetor nada mais é que extrair a raiz quadrada de cada uma das componentes elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, ó, vai ficar menos 0,3 ao quadrado mais 0,24 ao quadrado mais menos 0,32 ao quadrado. Jogando isso em nossa calculadora científica, o módulo do vetor CD nada mais é que 0,5 metros. Ou seja, por que metro, professor? Porque aqui nós temos uma distância, a distância do ponto C até o ponto D, ou seja, o comprimento. Muito bem, então agora nós vamos substituir, ó, onde tem o vetor CD, nós vamos substituir por menos 0,3i mais 0,24j menos 0,32k. E onde nós temos aqui, ó, o módulo de CD, nós vamos substituir por 0,5. Então, quem vai ser o nosso vetor T de CD? Então, o vetor T de CD será 200
que multiplica o vetor CD, mas quem é o vetor CD? É menos 0,3 na direção I, mais 0,24 na direção J, menos 0,32 na direção K. Tudo isso dividido pelo módulo de CD. Então, ó, tudo dividido pelo módulo de CD, que é 0,5. Ora, podemos aqui, ó, simplificar 200 dividido por 0,5. Isso daqui será igual a 400. Basta nós jogarmos aí na calculadora científica, 200 dividido por 0,5, 400. Aí nós vamos ter que distribuir aqui, ó, esses 400 por cada uma das componentes. Logo, o resultado que nós vamos obter será o vetor T de CD. Então, o vetor T de CD será igual a... Ora, multiplicando aqui, ó, 400 vezes menos 0,3 na direção I, isso vai dar igual a menos 120 na direção I. Agora nós vamos multiplicar 400 vezes 0,24J. Isso vai dar igual a 96 na direção J. E, por fim, 400 vezes menos 0,32K, que será igual a menos 128K. Então, temos aqui o vetor T de CD. Podemos chamar esta equação de equação 3. Professor, o que é que nós vamos fazer a partir de agora? A partir de agora, nós vamos substituir a equação 2 e a equação 3 lá na equação 1. Quem lembra da equação 1? A equação 1 representa o momento em relação ao ponto A. Isso nada mais é que o produto vetorial entre o vetor posição com a nossa força, força T de CD. Enquanto que o vetor posição é um vetor que vai do ponto A, no qual nós queremos calcular o momento, até o ponto de aplicação da força. Nesse caso aqui, ó, o ponto C. Então nós vimos que esta equação ela foi batizada de equação 1. Logo, nós vamos fazer o que a partir de agora? Nós vamos pegar a equação 2, que é o resultado do vetor posição, e a equação 3, que é o resultado para a tração T e CD. E vamos substituir nessa expressão. Então, com isso, nós teremos que o momento em relação ao ponto A será igual ao vetor posição R de AC. Professor, mas quem é o vetor posição R de AC? É 0,3i mais 0,08K. Então, substituindo, vetor posição R de AC é igual a 0,3i mais 0,08K. Produto vetorial com atração T de CD. Porém, a tração T de CD deu igual a menos 120i mais 96J menos 128K. Então, temos aqui, ó, tração T de CD menos 120i mais 96J menos 128K. Bom, então temos aqui um produto vetorial entre o vetor posição com a nossa força de tração T de CD. Para isso, nós vamos utilizar a propriedade distributiva. Então, vamos fazer aqui, ó, produto vetorial da primeira componente 0,3i com menos 120i. Depois, vamos distribuir essa primeira componente com 96J e, por fim, com menos 128K. Então, vamos calcular quanto fica o momento em relação ao ponto A. Então, 0,3i, produto vetorial com menos 120i. Não sei se vocês estão lembrados da aula passada. Quem não tiver lembrado, por favor, dá uma voltadinha aí para a aula passada, que lá nós vimos que o produto vetorial entre dois vetores unitários iguais sempre é igual a zero. Então, 0,3i, produto vetorial com menos 120i, vai dar igual a zero. Agora nós temos aqui, ó, produto vetorial de 0,3i
com 96J. Multiplica os escalares, 0,3 vezes 96 é igual a 28,8. E aqui nós temos o produto vetorial de I com J. Aí você lembra da nossa regrinha do produto vetorial. IJK. Nesse sentido, nós temos que o produto vetorial ele sempre vai ser o próximo positivo. Então, nós queremos aqui calcular o produto vetorial entre o vetor unitário I com o vetor unitário J. Então, I vetorial J é o próximo positivo, logo vai ser K positivo. E por fim, 0,3i, produto vetorial com menos 128K. Isso será igual a menos 38,4 e o produto vetorial de I com K. Ora, o produto vetorial de I com K, no sentido contrário, nós temos o quê? Que vai ser o próximo negativo. Então, I vetorial K vai ser o próximo negativo, que é igual a menos J. Só que o menos J com esse menos, você pode fazer o jogo do sinal, menos com menos vai dar igual a mais. Logo aqui, vai ficar J positivo. E agora nós vamos distribuir o 0,08K com cada uma das componentes, da mesma forma, utilizando o mesmo raciocínio. Você só não pode esquecer que o produto vetorial entre dois vetores unitários iguais vai ser igual a zero. Então não precisa você fazer a distribuição. Dessa forma, nós só precisamos fazer a distribuição de quem? De 0,08K com menos 120i. Isso vai dar igual a 0,08 vezes menos 120 é igual a menos 9,6 e o produto vetorial de K com I. Ora, K vetorial I, sentido positivo. Então, K vetorial I vai dar o próximo positivo. Logo, J positivo. E agora nós vamos aqui fazer o produto vetorial de 0,08K com 96J. Multiplica os escalares, 0,08 vezes 96. Isso vai dar igual a 7,68. Em seguida, faz o produto vetorial de K com J. Ora, professor, K vetorial J, nós estamos aqui no sentido contrário. Logo, K vetorial J vai dar o próximo negativo. Vai dar igual a menos I. Esse menos I, fazendo o jogo do sinal com esse mais com menos é igual a menos. Então, vai ficar menos 7,68 na direção I. Logo, K vetorial K é igual a zero, não precisa nós representarmos. Portanto, o momento em relação ao ponto A vai ficar simplesmente o seguinte. Ora, nós temos aqui, componente I. Como nós não temos nenhuma outra componente I para operar ele, basta nós repetirmos. Menos 7,68i. Agora aqui nós temos menos 9,6j e mais 38,4j. Então, operando esses dois na calculadora científica, nós obtemos mais 28,8 na direção J. E por fim, nós temos aqui 28,8K e não temos mais nenhuma componente na direção K para operar com ele. Então basta repetirmos 28,8 na direção K. E com isso nós finalizamos o nosso problema. Nós temos aqui o momento gerado pela força de tração T de CD em relação ao ponto A, que era justamente o objetivo dessa nossa questão. Calcular o momento gerado pela força de tração T de CD em relação ao ponto A. Portanto, finalizado o nosso problema. A nossa aula de hoje teve como objetivo de aprendizagem calcular momento de uma força em relação a um ponto. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série.
Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.